paz do Senhor, igreja. Vou convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos estar dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor essa tarde. Sejam bem-vindos. Nós estamos felizes com a bondade de Deus. Mais uma semana nos guardando, mais uma semana nos dando o privilégio de cultuar Ele aqui de uma forma congregacional, junto com os irmãos. Que alegria poder estar aqui, irmãos. Que esse possa ser um tempo agradável, um tempo realmente de nós, nos regozijar na presença dele. Amém? Nós vamos orar e logo em seguida eu vou convidar o grupo de louvor para vir, estar nos direcionando em adoração ao nosso Deus. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Nós amamos ao Senhor, nós queremos expressar com tudo que nós temos, com toda a gratidão do nosso coração, com toda a intenção. Ó Pai, nós gostaríamos de dizer que nós te amamos. Nós pedimos, Jesus, que qualquer preocupação que possa nos distrair durante esse tempo de cultuar o Senhor possa ser colocada de lado, que o teu Espírito, Senhor, possa tomar o controle total dos nossos corações durante esse tempo, que o nosso foco possa estar em aprender a tua palavra, em reconhecer quem o Senhor é, que nós possamos ter atitude, ó Pai, desses homens da Bíblia, que quando eles estiveram na tua presença, eles se prostraram ao chão, como João, como Daniel, como esses homens, ó Pai, que possa ser assim a nossa atitude, ao reconhecer ao Deus que nós adoramos, a nossa única atitude possa ser adorar o Senhor. É o que nós te pedimos nesse tempo aqui junto. Faça conforme o teu querer, abençoe cada aspecto desse culto, cada pessoa que entrar por essas portas, cada pessoa que passar nessa vizinhança possa sentir o desejo, ó Pai, de estar na tua presença e adorar o Senhor. A nossa oração no nome precioso de Jesus. Digo amém. Convidar o grupo de louvor. Deus abençoe vocês. Vamos adorar o Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos estão felizes na presença do nosso Rei? Amém? Essa canção que nós vamos iniciar, ela fala justamente disso. Ela fala de um Rei que voltará. Hosana nas alturas. Esse segundo advento, irmãos, é uma doutrina da igreja do Senhor Jesus. Todos nós que cremos no Senhor, nós não só cremos na morte, na ressurreição dele, mas também que ele virá, ele voltará para buscar a sua igreja, ele voltará para, de uma vez por todas, firmar o seu reino para todo sempre. E essa é a nossa alegria e a nossa esperança. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de
tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra Amém. A canção que eu falei é agora, tá, irmãos? Pensei que a primeira é agora. Mas glória a Deus. O nosso rei voltará. Me assopraram aqui no ouvido aqui. Já tô perdido aqui, irmãos. Ainda bem que eu tenho as irmãs aqui, pastor, senão eu tava. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei
Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos todos adorar o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim nós entregamos a ti, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, só a igreja, eu te louvarei. Te louvarei. Não importam adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia.
Dê uma salva de palmas para o Senhor, você que pode, irmãos. Porque o Senhor é nosso refúgio. O Senhor é nossa fortaleza. Quando as circunstâncias querem, irmãos, nos engolir, nos destruir, o Senhor está sempre ali acima de todas elas, acima de todas as dificuldades, para nos fortalecer, nos dar um norte, uma direção. Esse é o nosso Deus, por isso que nós louvamos esse Deus com toda as nossas forças, com toda a nossa alma, nós adoramos o Senhor. Agora é a música, irmãos. Eu estou vidrado nesse hino. Misericórdia. Tem tempo para todas as coisas debaixo do céu, né, irmãos? Eu que estou tentando antecipar as coisas aqui.
nós não gostaríamos simplesmente de praticar algo que nós não sabemos o porquê, mas também eu gostaria que vocês soubessem que intencionalmente é a oportunidade que nós temos para ensinar para a igreja o que a Bíblia nos diz acerca dos dízimos e ofertas. E eu faço isso intencionalmente, porque eu gostaria que você soubesse. Eu gostaria que você considerasse segundo aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. Eu sei que nós estamos em diferentes fases da nossa caminhada e eu sei que o nosso coração precisa de ajustes em diferentes fases da caminhada. E às vezes nós estamos servindo ao Senhor, mas ainda nós não chegamos em termos, né? Como que é esse negócio de 10%, como é esse negócio de dízimo. Às vezes nós já estamos servindo ao Senhor há tanto tempo que nós estamos machucados com aquilo que a igreja tem feito, com os maus usos, com as más práticas das igrejas com dízimos e ofertas. Mas eu gostaria que você soubesse que toda vez que eu venho, todo mundo que eu venho aqui na frente, é uma oportunidade que nós temos de ensinar a igreja o que a Bíblia diz acerca dos dízimos e ofertas. E eu gostaria que você soubesse que aqui na igreja Atos nós acreditamos que a Bíblia ensina que nós devemos honrar o Senhor com as nossas primícias, que nós devemos honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E existem muitos argumentos contra, existem muitos argumentos, né, o porquê fazer de uma forma diferente. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito conhecido, eu já falei sobre ele, mas em Gênesis capítulo 14 nós temos a história ali de Abraão, que depois de ir lutar, né, contra alguns reis, recuperar ali o seu sobrinho Ló, e ele retorna para o seu lugar ali de moradia, e ele se encontra com esse tal, né, de Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa ele, encontra ele, dá ele ali pão e vinho e ajuda ele com os seus homens. Mas a palavra diz no versículo 20 que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E eu gostaria só de trazer para a nossa atenção, irmãos, que não existia lei que obrigasse Abraão a dar dízimos, que não existia uma instrução de Deus para ele fazer, mas ele fez com a intenção de honrar. Em Provérbios capítulo 3, verso 9, diz que nós honre ao Senhor com os primeiros frutos, honre ao Senhor com as primícias de tudo que você tem. Abraão fez por uma questão de honra. Dízimos e ofertas é uma maneira que nós temos de honrar o Senhor. E por mais que nós tenhamos dificuldades com isso, eu gostaria de pedir que você orasse sobre aquilo que a palavra de Deus ensina acerca dos dízimos e ofertas. E se a igreja não se posicionar, irmãos, é através dos dízimos e ofertas que a obra do Senhor avança. Né? Quando Jesus estava no seu ministério aqui na terra, a palavra de Deus diz que sabe quem que sustentava o ministério de Jesus? As viúvas, não era, irmã Lídia, que faziam as suas ofertas, que investiam, e sim, né, precisam de homens e mulheres dedicados, mas a igreja, o ministério, o evangelho também precisa de recursos, né? As missões precisam de recursos, e nós como igreja, nós estamos comprometidos em pregar o evangelho local e ao redor do mundo. Então os dízimos que nós trazemos aqui à casa do Senhor, irmãos, eles são usados inteiramente para o sustento dessa obra, o sustento da obra intencional de pregar o evangelho ao redor do mundo, como nós temos feito no Brasil, como nós temos feito, né, aqui com o pastor Pedro, né, na Honduras. E se assim Deus nos permitir, nós vamos continuar engajados nessa obra de sustentar, de intencionalmente levar o evangelho até os confins da terra. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que não nos deixa, Senhor, confusos acerca de como nós devemos nos posicionar acerca dessas coisas. Obrigado porque nós temos a tua palavra para nos direcionar. Eu peço, Jesus, se existir alguém no nosso meio que tem dificuldades, entendeu que isso talvez é uma pedra de tropeço por causa de más experiências do passado, eu oro que o teu Espírito, que cura a nossa alma, possa alcançar o coração deles e nos libertar de pensamentos errôneos acerca disso, e nos ajudar, Pai, a estar num local onde tudo que nós temos pertence ao Senhor, e nós vamos fazer de um bom coração, porque nós fazemos para honrar o Senhor. Abençoe, Senhor, essa igreja, abençoe as famílias, continue provendo para ela, para cada um de nós, como o Senhor tem feito durante toda a nossa vida. Nós te amamos e nós honramos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas nesse momento. Amém e amém. Vamos também sair do nosso lugar e cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor. Amém?
coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar As muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar As muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A palavra está com o pastor agora. Amém, louvado seja o Senhor, irmãos. Que bênção que os irmãos estão caprichando nas luzes que eles escolhem, tá vendo? Que louvado seja Deus pela vida deles. E essa tá, muitos de nós aí não estavam nascendo ainda, né, irmão Alexandre? Mas nós louvamos ao Senhor por esse trabalho que os irmãos têm feito, os irmãos de louvor, irmãos que nos mantêm aí, né, motivados por essas canções que são feitas, que são belas para adorar o Senhor, mas também ainda mantém as raízes naquelas que marcaram a igreja, né, no decorrer aí do trabalho. Então eu vou dar alguns hoje é o último domingo. O que aconteceu no mês de março, hein? Já passou. Hoje é o último domingo do mês de março. Nós vamos celebrar os aniversariantes desse mês. Nós temos aí a Mariana e a Ana. Nós temos duas Marianas na igreja, todos sabem disso, né? Nós temos a Viana e nós temos a Cíntia.
falar disso, é a bondade do Senhor mais uma vez nos alcançando. Mas nós vamos estar aqui celebrando tudo que Deus fez por nós. Pode deixar ele aqui na frente, viu? O Lucas é bem-vindo aqui. Também eu gostaria de, mais uma vez, confirmar a nossa viagem para assistir o teatro no último final de semana de abril. Nós vamos sair daqui no dia 25. Eu gostaria de relembrar os irmãos que nesse final de semana, no último final de semana de abril, dia 27, domingo e 27, nós não teremos culto aqui. Nós vamos ter um culto lá na Pensilvânia, antes da gente retornar, e nós não vamos ter um culto aqui na parte da tarde. Amém? Então, se os irmãos, de repente, aqueles que não forem com a gente, né, os irmãos não se esqueçam, mas nós vamos estar cultuando ao Senhor juntos lá. Eu acho que são esses os avisos. Vou convidar o grupo, o Ministério Infantil, para estar aqui à frente. Nós vamos orar pelas nossas crianças, abençoar o tempo deles ali. Louvado seja o Senhor por essas preciosidades que o Senhor nos concedeu. Amém. Olha aí que grupo bom, irmãos. Louvado seja Deus. É uma espada de dois gumes. Eu quase que não gosto quando vocês descem com as crianças, que aí fica mais vazia a igreja, né? É bom quando fica cheio aqui, olha só. Mas nós vamos orar. Alguém gostaria de orar? Vamos ver se alguém. Josué. Oh, Manuel. Amém. Louvado seja Deus. Eu gosto de estar com nós. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que você tem para nós. Obrigado por tudo que você tem na vida de nós. Deus tem pra vida deles, né? No máximo compartilhou comigo uma gravação do Manuel aí, explicando o evangelho, né, os primos dele. E aí eu disse, quem sabe tem aí um pregador. E cada um deles, aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês, nós como pais, como amigos, como igreja, possamos ter o discernimento, desenvolver isso neles. Eu oro pelas nossas crianças, eu oro pelo chamado que o Senhor tem para a vida delas, para que eles possam estar comprometidos com o evangelho, que eles possam entregar a vida deles ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem planos em cada uma dessas vidas, que foi geradas pelo teu querer. Cada um deles foi plano do Senhor. E eu oro, Jesus, para que o Senhor, os chamados que o Senhor tem nessas crianças, ó Pai, se tem aqui, ó Pai, aqueles que foram chamados para pregar a tua palavra, para adorar o Senhor, para servir na tua casa, Senhor, e eles foram chamados para isso, para estar enganjados. Eu oro para que o Senhor não permita que o inimigo, Senhor, ofusque o amor deles pela tua igreja, por servir na tua igreja, por fazer a obra do Senhor. Esteja com eles nessa classe, esteja com as professoras. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. Antes de nós darmos início à pregação da palavra, mais uma vez a Jaque disse que a escala do mês de abril está lá atrás. Você precisa, né, fazer uso da escala. Os irmãos podem ficar à vontade na mesa lá atrás. Mas eu gostaria de, antes de nós iniciarmos a pregação da palavra, tirar um minutinho para nós estarmos intercedendo juntos como igreja. Afinal de contas, irmãos, nós precisamos, né, de orar, nós precisamos de orar sem cessar, e nós temos necessidades contínuas, que nós precisamos estar comprometidos em orar por elas, né? E algumas dessas necessidades os irmãos já estão familiarizados. Nós sempre estamos orando por aqueles que estão enfermos entre nós. Eu peço que os irmãos continuem orando pela mãe do pastor Gilson. Eu peço que os irmãos continuem orando pela família da irmã Cristiane, a prima dela, né, a Daniele, que continua a sua luta ali com o câncer, e a
que recentemente veio perder a mãe. Nós continuamos orando pela irmã do Carlos, né, a Ana. Continuar orando também, irmãozinho especial. Eu gostaria que nós pudéssemos estar orando pela família da Joyce Viana, né, pela vozinha dela, que não se encontra em um bom estado nesse momento. E eu oro para que a família dela possa encontrar um refúgio no Senhor, né? Nós sabemos que a Joyce, o Senhor alcançou a vida dela. Nós não sabemos quanto mais os familiares são tementes a Deus, mas nós vamos orar e pedir que seja um tempo do Senhor se revelar para eles nesse tempo difícil, nesse tempo de transição. Vamos continuar orando por salvação, pelos enfermos, né? Orar por essa questão de imigração também. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, irmãos, tanto, né, aonde nós vamos permanecer morando, quantos dias nessa terra nós vamos viver. Eu compartilhei com um grupo de oração lá embaixo. Todos os domingos, irmãos, tem um grupo que se reúne. É pouco, é 15 minutos, é rapidinho, mas intercedem por esse culto, intercedem pelo grupo de louvor que está aqui ensaiando, pelo ministério infantil, pela pregação, pelos irmãos que vão estar vindo. Só para vocês saberem, nós estávamos orando, eu compartilhei com um amigo, muitos aqui conhecem, né, o Reinaldo, da UCN, talvez seja o nome dela. Morou em Nacho muitos anos, eles se mudaram, mas ontem ele perdeu um irmão, assim, de repente, dormiu e o irmão não acordou, sofreu um infarto durante a noite. Eu disse que nós estaremos orando por eles. E, irmãos, a Bíblia diz que a vida do homem é como a erva do campo, é frágil, mas o Senhor, Ele é inabalável e a nossa esperança se encontra nele. Eu gostaria que nós pudéssemos estar orando, como eu disse, em especial pela vida da Joyce, a família dela no Brasil, a vozinha dela, a Mariana é o nome dela também. E você está pedindo, irmãos, a Renata não pode erguer a voz de oração, nos liderar em oração por esses pedidos, por favor, em especial pela vida da Joyce. vai chegar um dia onde o Senhor vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. E essa é a nossa esperança. Nesse mundo nós teremos aflições e a dor da perca é uma dor que nós só podemos imaginar, né? Mas vai chegar um dia onde o Senhor irá retornar. Nós cantamos aqui Hosana, Hosana, né? É o que o povo gritou quando Jesus entrou em
continuamos a clamar, Hosana, Hosana, é que o Senhor possa nos salvar, que o Senhor possa, né, retornar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E esse dia, irmãos, vai ser glorioso, porque de uma vez por todas a morte não terá mais poder sobre nós. E a vida eterna que nos é prometida, ela verdadeiramente existe em nós, né, com o Senhor Jesus, através do que Ele fez por nós. Nós vamos ter alcance, nós vamos poder desfrutar dessa vida eterna com o Senhor. Irmãos, na última semana, nós vamos entrar na pregação da palavra nesse momento. Na última semana eu fiz um comentário, né, essa introdução, sobre a bem-aventurança que nós estávamos ouvindo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, e o comentário que eu fiz é que possivelmente, talvez seria das 8 bem-aventuranças a que nós tínhamos mais familiaridade, talvez nós tínhamos mais facilidade de entender, né? De uma forma ou de outra, talvez a mais palpável de todas as 8 bem-aventuranças, né? Ser misericordiosos. E hoje eu gostaria de talvez fazer uma outra observação acerca da bem-aventurança de número 6, né? Mateus capítulo 5, verso 8. E talvez, na minha opinião, talvez essa seria a bem-aventurança mais, talvez, mais delicada, mais que nos pudesse tratar com nós de uma forma mais profunda, mais difícil talvez de compreender e de aplicar nas nossas vidas, né? Talvez a mais desafiadora de todas as 8 bem-aventuranças seria essa que nós vamos estar falando hoje. Quando nós paramos para estudar, para tentar entender sobre o assunto que Jesus está tratando nessa bem-aventurança, é bem possível que nós vamos ter essa pergunta na nossa mente: mas quem então pode ser, né, esse puro de coração, né? A bem-aventurança de hoje diz, né, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus, né? E quando nós deixamos, irmãos, a palavra viva de Deus, né, penetrar no profundo no nosso coração, é que nós conseguimos ter esse entendimento. E nós vamos ver hoje, né, que ser puro de coração é muito mais do que o que nós fazemos no exterior, mas tem a ver com aquilo que nós verdadeiramente somos no nosso interior. Por isso eu gostaria de convidar você para esse momento. Eu gostaria de dizer que talvez seja um momento de ser confrontado, né, por essa palavra, porque nós vamos falar daquilo que está realmente, daquilo que compõe, daquilo que está no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. Então, de certa forma, a palavra de Deus precisa nos confrontar, mas também um momento de conforto, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós entendemos que nós não temos condições, né, de ser esse puro de coração, mas a palavra do Senhor nos dá esperança, como nós vamos ver aqui no decorrer do texto. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler do verso 1 ao 8, de novo, cada dia que nós lemos, essa palavra possa estar penetrando nos nossos corações, criando morada, né, nos nossos corações. Então nós vamos ler. Eu vou convidar os irmãos em reverência à leitura da palavra de Deus a se colocarem de pé por um instante, se você puder. E nós vamos então ler Mateus. Vou pedir à irmã Sandra Pinto, se ela puder ler do verso 1 ao 8, irmã Sandra, por favor. Da graça dele nesse momento da pregação da palavra.
Tá? Irmãos, a bem-aventurança nós vamos ter uma breve explicação, um breve entendimento de como, do que se trata esse texto, mas a bem-aventurança de número 6, no versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Irmãos, as palavras de Jesus aqui, elas não deixam espaço para ninguém olhar para nenhum outro lugar a não ser para dentro de si mesmo. Quando nós olhamos, quando nós encontramos as palavras de Jesus que diz, os puros de coração, irmão, a pureza do nosso coração, nós não temos como atestar, não temos como entender, a não ser quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro do nosso ser, aonde nós nos encontramos, com as nossas práticas, com as nossas crenças, com aquilo que tem conduzido as nossas vidas, cada um de nós como indivíduos, E se até esse ponto da nossa caminhada, nesse estudo das bem-aventuranças, nós ainda não entendemos que esse ensino, nós temos falado de novo e de novo, que quando Jesus subiu ao monte e se sentou, os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar. Então, se nós ainda não entendemos que os ensinos aqui de Jesus das bem-aventuranças não é para os nossos cônjuges, não são, para os nossos filhos, os nossos pais, não é para o nosso irmão sentado ao nosso lado na igreja, mas os ensinos de Jesus é para cada um de nós como indivíduos. Se nós não tomarmos sobre nós esses ensinos, com o entendimento que nós devemos ser esses que seguem a Cristo, com essas características, a transformação que nós desejamos, o que é esperado que aconteça, elas não têm espaço para acontecer, As palavras ensinadas, irmãos, aqui foram para os seguidores de Jesus. Se você hoje se considera um seguidor, um discípulo de Jesus, essa palavra é para você, para fazer efeito na sua vida, na minha vida. E é através do efeito que ela faz nas nossas vidas que as pessoas ao nosso redor são impactadas. Mas nós não podemos esperar que o Rodrigo seja pobre em espírito quanto eu não sou. Eu não posso esperar que o Anderson seja misericordioso se eu não estiver praticando misericórdia. Eu não posso esperar que a minha esposa seja pura de coração se eu não entender que essa palavra, em primeiro lugar, ela se aplica a mim. Então, se até aqui não ficou, como dizem os americanos, crystal clear, que cada uma dessas bem-aventuranças só podem causar transformação quando o meu eu se deixar ser confrontados por elas. E se isso, irmão, não ficou claro até aqui, nós não temos para onde correr. Hoje a data foi marcada. Hoje é exatamente sobre você. Não é sobre quem está ao seu lado, não é sobre o pastor, não é sobre o irmão, o patrão, é sobre você, sobre o nosso coração. E o objetivo da nossa mensagem hoje é tentar responder, e eu vou tentar fazer da forma mais clara possível, da forma mais breve possível, responder 3 perguntas. Primeiro, quem são os puros de coração? Como assim os puros, verão a Deus? Segundo, como nós podemos nos tornar verdadeiramente puros de coração? Será que tem como? E por último, o que significa e como nós podemos entender essa questão de que os puros verão a Deus? Como assim ver a Deus? E a primeira parte que eu gostaria de abordar é justamente essa primeira pergunta. Quem são os puros de coração? Quem são os puros de coração de acordo com a Bíblia? O que a Bíblia nos instrui? Como a Bíblia nos ensina? Quem são essas pessoas? Quem podem ser essas pessoas? E quando nós fazemos essa pergunta, irmãos, geralmente na nossa ideia, o que vem à nossa mente é uma ideia de perfeição. É uma ideia de algo talvez impossível de alcançar. Quem pode verdadeiramente ser puro de coração? Uma ideia de uma vida sem pecados, uma santidade, uma excelência. Irmãos, e não é para menos. Nós verdadeiramente devemos pensar que o puro de coração realmente tem uma vida em um nível de excelência.
Afinal de contas, a Bíblia nos diz que o que procede do nosso coração tem uma importância muito grande para Deus. Os irmãos, lembram do texto quando Deus diz para Samuel: olha, eu preciso que você pegue aí, né, o óleo, e você vai até a casa de Jessé e você unja o novo rei de Israel, porque naquele ponto da história, né, o rei Saul tinha sido rejeitado. Nós conhecemos a história e nós sabemos que Samuel chega na casa de Jessé e ele conta para Jessé o que ele ia dizer, e Jessé começa a trazer os seus filhos e passar diante de Samuel, e o Espírito de Deus começa a revelar para Samuel: não é esse de Samuel, ó, certamente é esse cara tem tudo, tem uma boa postura, é um homem forte, é um homem bonito, né? Quem melhor para ser um rei de Israel do que esse Deus? Não, eu rejeitei. Em certo momento dessa história, irmãos, quando nós chegamos em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, nós temos essa passagem que nós conhecemos tão bem, nós somos familiarizados com ela. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, falando de um dos irmãos de Davi que passava diante dele, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como um homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Irmãos, aquilo que está no nosso coração tem uma importância tremenda para Deus. Talvez nós somos os mais qualificados, né? Os irmãos de Davi eram homens treinados, eram homens bem posicionados, maduros, mas o coração deles não era um coração segundo aquilo que Deus queria fazer. Mas o pequeno Davi, o pastor de ovelhas, simples menino, estava ali fazendo um trabalho insignificante. O mais importante ele tinha: um coração. Irmãos, se o nosso coração estiver correto, as outras coisas o Senhor prepara, o Senhor nos ajuda, né? No livro de Provérbios não nos deixa escapar esse nosso questionamento acerca dessa questão, e talvez venha de encontro realmente ao nosso questionamento. Provérbios capítulo 20, verso 9 diz assim: quem poderá dizer, o meu coração está puro, estou limpo do meu pecado? Quem de nós pode dizer isso? O meu coração está puro, eu estou limpo do meu pecado. Nós questionamos essa questão, nós temos talvez essa dificuldade, porque sempre quando nós fazemos uma análise de onde nós estamos, como está o nosso coração, irmãos, olha, eu digo para vocês, a não ser que nós estejamos tomados por um espírito de orgulho e cegos pelo nosso próprio pecado, o resultado sempre é o mesmo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia dos pensamentos que passam na minha mente. Nós vamos ver no decorrer da mensagem, irmãos, que a condição do nosso coração tem muito mais importância do que a expressão exterior. A condição do nosso coração, ela define muito mais a nossa forma de viver do que aquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Talvez nós somos muito bons, aparentemente nós conseguimos colocar um show, the best, né? Mas o nosso interior, lembra da palavra de Jesus, né? Sepulcros caiados, né? Ou seja, por dentro está bonito, por fora está bonito, está pintado, mas por dentro está podre, não é verdade? Por exemplo, Mateus capítulo 5, um pouquinho para frente desse texto que nós estamos lendo, Jesus, ainda ensinando esse sermão do monte, profere as seguintes palavras no verso 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Irmãos, entende que a prática, aqui nesse caso está falando sobre o adultério, mas irmãos, isso aplica para todas as áreas da nossa vida. A prática em si de alguém de repente sair com uma mulher, um homem casado, fazer algo que seja tão desastroso como o adultério, é terrível. Mas antes disso acontecer, antes desse pecado se consumar, irmãos, o pecado já está criando raiz no coração. Olha o que Jesus disse:
Se alguém olhar e desejar no seu coração, o pecado já aconteceu. Então os irmãos conseguem entender, né, que a condição do nosso coração ela é extremamente importante. A condição do nosso coração ela é extremamente, tem uma influência enorme nas nossas vidas. Tudo isso coloca um peso sobre qualquer um de nós, qualquer indivíduo que pelo menos está considerando, né, o que é ser puro de coração. Como nós podemos, diante de palavras duras como essa, imagine, irmão, se pensarmos, se desejarmos no nosso coração, o pecado já está nos contaminando. Como então nós podemos ser puros de coração? Continuamos com a pergunta. E talvez, irmãos, o melhor texto para nós compreendermos essa ideia se encontra no Salmo, no Antigo Testamento, Salmo de número 24, e que traz aqui uma ideia, eu acredito que pode trazer uma luz para o nosso entendimento e uma certa esperança, né? Se o nosso coração, a condição é tão importante, se até mesmo aquilo que nós desejamos no mais íntimo do nosso ser pode ser causa de pecado, pode ser causa, né, de nos fazer tropeçar, como então nós podemos ser puros de coração? Abra comigo Salmo 24. Gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias comigo no Salmo de número 24, no versículo, nós vamos ler, vamos ler do versículo 1 ao 6, irmãos, porque isso vai nos dar uma ideia mais ampla, né, do que o salmista está tratando aqui nesse Salmo. Salmo 24, vamos ler do verso 1 ao 6, diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Temos aí uma canção bonita, né? Esse salmo. Mas, irmãos, a declaração do salmista aqui, nós conseguimos perceber que a ideia, ele diz assim, ó, quem poderá subir ao monte do Senhor? Ou seja, quem poderá estar na presença do Senhor? Quem poderá se aproximar dele? Nós vamos ver melhor como isso funciona quando nós chegarmos na última fase, na última parte. Mas ele faz essa pergunta e ele mesmo dá a resposta. Ele diz, olha, aqueles de mãos limpas e coração puro. E o segmento dessa declaração ela é de extrema importância, irmãos. Aqueles de mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. E aqui nós podemos ter uma visão de que a ideia de um coração puro, ela está diretamente ligada à ideia de um coração íntegro, um coração que não está dividido, um coração que está decidido completamente de que Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é o único e verdadeiro Deus. Não tem espaço para outro Deus, não tem espaço para ídolos no coração dele. A ideia de um coração puro e de mãos limpas é mãos que não sacrificavam a outros deuses. Um coração puro é um coração que não busca outras alternativas, é um coração íntegro, é um coração que está totalmente confiando no Senhor. Um coração onde não existe competição. Deus está no trono das nossas vidas. Os irmãos já pararam para pensar que quando Deus criou o homem, Deus já criou o homem com um trono no seu coração. Nós fomos criados com um trono, com um lugar de autoridade, com um lugar de domínio. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus já estava ocupando aquele lugar, já estava sentado no trono do coração de Adão e Eva. Mas quando o pecado entrou no mundo, irmãos, o que é que aconteceu? O homem
empurrou Deus para fora e disse: não, eu quero me assentar. Se vocês comerem desse fruto, a serpente disse, vocês poderão ser o quê? Igual a quem? A Deus. Por quê? Vocês podem sentar no trono das suas vidas, você pode governar, você pode tomar as suas decisões, você pode fazer conforme o seu querer. E aqui, irmãos, começa uma competição para quem irá assentar no trono dos nossos corações. E um coração puro é um coração onde Deus não está competindo. Como fala essa palavra? Competindo com nós mesmos, com o nosso eu. E muitas das vezes, irmãos, a batalha ela é cerrada. Nós gostamos das bênçãos do Senhor, mas nós gostamos do nosso próprio jeito de fazer as coisas. E quando nós estamos nessa luta, o nosso coração não está puro. As nossas mãos não estão limpas. O oposto, irmãos, de um coração puro é o quê? Um coração impuro, não é verdade? Um coração contaminado. E um coração contaminado, irmãos, é um coração que ele vai na igreja domingo, mas na segunda-feira ele não honra a Deus. Com a sua forma de falar, com a sua forma de agir. Sabe por quê? Porque Deus não está no centro. Nós ainda estamos no centro. Quando nós vamos fazer os nossos negócios, nós damos o nosso jeitinho. Quando nós tomamos as nossas decisões, nós temos um coração impuro, irmãos, um coração que tem acesso à palavra de Deus, viva e eficaz, apta para discernir as intenções do nosso coração. Tem acesso à palavra de Deus, conhece, sabe o que ela diz, mas na hora da decisão, nós lembramos do influencer lá do Facebook ou do outra rede social, que nos deu uma ótima ideia, é ter um jeito mais fácil. E o que acontece, irmãos? Nosso coração se divide. E um coração dividido não é um coração puro. Um coração íntegro é um coração que Deus está sentado no trono 100%. Essa é a ideia de um coração puro. Nós não podemos nos deixar enganados, irmãos. Toda vez que nós escolhemos fazer o que nós queremos, ao invés de obedecer a Deus, ao invés de obedecer aquilo que nós sabemos que Deus espera de nós, é porque o nosso coração está dividido. O eu está disputando esse trono. O eu está falando assim: Deus, tá bom, o senhor pode até ficar aqui, mas eu tenho que ter um controle. Eu preciso ainda de tomar algumas coisas por mim mesmo, porque eu não estou confiando 100% que o senhor sabe o que o senhor está fazendo, não. Conscientes ou não, irmãos, quando nós colocamos os pingos no i, é isso que está acontecendo. Outro texto que pode nos ajudar a solidificar essa ideia se encontra na carta do irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 4, verso 8. Olha o que Tiago diz, irmãos, que interessante. Aproximem-se de Deus. E eu tenho usado esse verso muitas vezes também. Esse verso tem sido assim, se tornado cada vez mais, né, assim, uma rocha sólida na minha vida, irmãos, porque ele é maravilhoso. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Louvado seja Deus por essa palavra. Mas olha o segmento: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, façam o quê? Purifiquem o coração. Mesma ideia do Salmo 24. Quem pode estar na presença de Deus? Quem pode ver a Deus? Mãos limpas e coração puro, que não buscam outros deuses, que não buscam ídolos, que não têm ídolos. Aí Tiago vem e diz: olha, está falando de se aproximar de Deus. Aproxime-se de Deus e ele se aproximar de vós. Mas nesse processo de se aproximar de Deus, limpe as suas mãos. E se sua mente está dividida, a ideia é a mesma. Se o coração está dividido, purifique, abra mão daquilo que está disputando espaço com Deus no seu coração. Nós precisamos abrir mão disso. Mais uma vez nós podemos observar a ideia de se aproximar de Deus, a ideia de ver a Deus,
Mas para isso acontecer, exige de nós uma purificação do coração, uma limpeza, um certo tipo de clean-up que nós precisamos fazer no nosso coração. E muitas vezes, irmãos, nós temos acumulado essas impurezas no nosso coração. E eu digo para vocês, não é o capeta. Muitas das vezes não é a imagem de santo que nós temos dentro da nossa casa. Nós já abrimos mão disso. Muitas das vezes nós não temos feito, eu espero que não, sacrifícios de animais. No Brasil ainda tem, acontece, em algumas áreas do mundo ainda acontece. Mas isso é bizarro, nós não fazemos isso. Mas isso não quer dizer que o nosso coração está puro. Nós precisamos, irmãos, de tomar bastante cuidado. Porque talvez aquilo que tenha acumulado impureza no nosso coração tem nos impedido de ser bem-aventurado ao fato de que o nosso eu tem disputado um lugar com Deus no nosso coração. Os nossos próprios desejos. Muitas das vezes, irmãos, esses ídolos não se manifestam de forma externa. Nós não estamos acendendo vela, nós nem consideramos outros deuses, não é verdade? Quem aqui já acordou de manhã e falou, eu vou fazer uma oração para Buda ou para um santo? Isso não é. Mas como então que o nosso coração tem puro? Se a ideia de ter um coração que não é dividido, por causa de quem nós somos, por causa do pecado que ainda habita em nós, é por causa de que nós ainda queremos estar no controle. Irmãos, a divisão do nosso coração, a impureza está justamente nessa essência. Às vezes é o desejo de ser bem sucedido que compete. Às vezes é o desejo de não, eu vou providenciar para minha família e você está fazendo algo. Não é, os irmãos entendem? Não é que é ruim o que está competindo, mas se torna ruim porque está competindo com Deus. E às vezes o desejo é até bom, às vezes o nosso foco, irmãos, olha esse texto, de novo, mesmo Sermão do Monte, olha quantas vezes Jesus trata desse assunto. Capítulo 6, verso 21 diz assim, ó, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Quantas vezes nós ouvimos, nós falamos esse verso, irmãos? O que isso quer dizer, irmãos? É dizer que aonde nós estamos investindo os nossos recursos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso afeto, a nossa atenção, é ali que está o nosso tesouro. E aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. E qualquer coisa ou qualquer lugar que estiver no nosso coração que não for 100% Jesus, é porque tem divisão, é porque tem impureza no nosso coração. Irmãos, já perceberam que todo domingo, quando eu encerro o culto, eu oro uma bênção sobre vocês, e parte da bênção que eu orei, eu falei, Senhor, eu quero uma palavra para abençoar a igreja, né? E eu oro sempre, eu sempre peço que a palavra de Deus produza frutos nas nossas vidas. Irmãos, lembram? Eu sempre oro pedindo que o Espírito Santo nos proteja, nos guie, nos abençoe. Mas eu sempre oro também, eu sempre peço que Jesus seja o quê? A pérola de grande valor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus é a pérola de grande valor, quando Ele é o nosso tesouro, o nosso coração está inteiramente ali. Não está dividido. E esse coração que Jesus é a pérola de grande valor é um coração puro. É interessante quando Paulo escreve a sua primeira carta para o jovem Timóteo, que está ali para assumir uma responsabilidade muito grande na igreja de Éfeso. A igreja estava passando por um momento difícil, sabe por quê? Porque a igreja estava sendo enganada, estava sendo dividida por
falsos profetas ensinando falsas doutrinas. E Paulo escreve a primeira carta para Timóteo. Paulo diz para ele assim: olha, Timóteo, eu te deixei aí para corrigir. Eu estou parafraseando 1 Timóteo, 1º capítulo. Eu te deixei aí para corrigir um erro, para trabalhar em ajustar um problema que está acontecendo na igreja de Éfeso. E Paulo diz para ele: é isso que tem acontecido. As pessoas estão sendo enganadas, estão divididas por esses ensinos que são falsos. E no versículo 5, Paulo diz para ele: ó, o objetivo dessa instrução que eu estou te dando, de corrigir essa divisão que está acontecendo na igreja, o objetivo é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ou seja, irmãos, como que Timóteo iria corrigir o problema de divisão, de uma mente dividida, de um engano, de uma falsa doutrina, de um falso Deus? A única maneira de corrigir é um amor que procede do coração puro. O que é um coração puro, de acordo com o que nós estamos entendendo? É um coração que não tem espaço para outra coisa a não ser Deus. Irmãos, quando nós estamos enganjados na luta de servir ao Senhor, nós precisamos de um amor que procede de um coração puro. Sabe por quê? Porque senão nós não vamos conseguir amar os nossos inimigos. Porque nós sempre vamos querer fazer conforme nós queremos. Nós queremos dar o troco com a mesma moeda, dente por dente, olho por olho. Mas quando Deus assenta no nosso coração está puro. Quando o nosso coração está puro, o nosso amor é perfeito. O nosso amor é puro. E como que é o nosso amor puro? Eu vou virar a outra face. Eu vou orar por esse indivíduo que tem me causado mal. Irmãos, um coração puro. O objetivo de deixar Timóteo ali encarregado de combater esses falsos profetas era de preservar ou de gerar esse amor genuíno de Deus. E isso só pode acontecer, irmãos, com um coração puro. Mais uma vez, um coração puro é um coração que não está dividido. Não está dividido com falsos ensinamentos, com falsos deuses. Lembramos ainda dos 10 mandamentos? Não tenha outro Deus. Desde o princípio, irmãos, não tenha outro Deus. Irmãos, está desde o princípio. Não tenha outro Deus. Um coração puro é um coração inteiramente entregue a Deus, onde Ele se assenta no trono. A segunda pergunta, irmãos, é como nós então podemos obter esse coração puro? Será que nós conseguimos chegar lá? Será que é possível? Será que é capaz? Eu acredito que sim, porque senão Jesus não teria instruído os seus discípulos assim. Jesus sabe das nossas limitações, sabe que nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Como então nós podemos nos purificar, limpar e nos tornar puros? E essa pergunta, irmãos, ela é importante quando nós entendemos, quando nós partimos do ponto de que nós não nascemos com um coração puro. As crianças não nascem com Jesus sentado no trono do coração dela. Elas são lindas, elas são maravilhosas, elas são dóceis, elas são genuínas. Mas o Asaf, ele tem o seu próprio querer. Ele tem só 2 anos. Jesus não está sentado no trono do coração dele. O eu ainda tem domínio dessa idade. Nós nascemos com um coração impuro. E esse eu, irmãos, que nós nascemos com ele, sentado no trono, ele só é destronado, se essa palavra existe, ou ele só sai do trono, ele só dá espaço quando alguém mais poderoso, quando alguém que é capaz de amar esse eu mais do que ele próprio, que é isso que Jesus faz. Jesus nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos. E é esse amor que nos compele, esse amor que nos constrange a falar:
Eu preciso sair daqui. Eu não sou capaz de buscar o meu próprio bem. Quando nós estamos assentados no trono das nossas vidas, não sabe para onde nós estamos caminhando? Por um lugar de perdição eterna. Como pode nós vivemos se nós amamos a nós mesmos? Nós estamos cegos. Mas quando esse que nos ama com esse amor perfeito, Jesus, ele aparece na cena, as coisas mudam. E quando Jesus entra nas nossas vidas, quando ele entra no nosso coração, eis que eu estou à porta e bato. Quando ele entra, tudo muda. E como que Jesus entra no nosso coração, irmãos? Jesus só entra no nosso coração através da fé. A Bíblia diz que nós somos salvos por graça, através da fé. E eu gostaria de declarar para você que os nossos corações só pode ser purificado, só pode ser limpo através da fé. Por quê? Boa pergunta. Porque quando Jesus toma posse da nossa vida, ele se assenta no trono e nosso coração deixa de estar dividido. Ele assume o controle das nossas vidas e não tem mais divisão. Mas para ele entrar no nosso coração, nós precisamos de reconhecer que ele nos ama mais do que nós mesmos. Nós precisamos de nos humilhar. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Entende como que a fé age na limpeza do nosso coração? Parece um bom argumento até aqui, mas eu não preciso de provar para vocês da Bíblia, que é através da fé. E a base bíblica dessa ideia, irmãos, de que o nosso coração, essa purificação do nosso coração é através da fé. Gostaria, abra comigo em Atos capítulo 15. O que é que está acontecendo em Atos capítulo 15, irmãos? A igreja de Atos, é bom quando a gente fala isso, né? A igreja de Atos aqui, a igreja primitiva, eles, os discípulos saíram, pregaram o evangelho, espalharam, estava sendo perseguido. O que é que acontece? Nós temos ali esse encontro de Paulo, né, com a verdadeira luz que o liberta. E Paulo agora, juntamente com Barnabé, eles saem, eles começam a pregar o evangelho. E o que é que acontece quando Paulo e Barnabé saem e começam a pregar o evangelho, irmãos? É que acontece algo que os apóstolos não esperavam de acontecer. Agora, não é só os judeus que estão se convertendo. Agora tem esse povo, esses gentios que se convertem. E o que é que nós vamos fazer com eles? Eles têm um big problem na mão deles. E o que é que eles decidem fazer? Vamos nos reunir com os líderes da igreja em Jerusalém, porque nós precisamos de resolver isso. E Paulo, sem dúvida, acredita fielmente que o Senhor o chamou para ser apóstolo dos gentios, assim como Pedro foi chamado para ser o apóstolo dos judeus. Paulo e Barnabé se encontram com a igreja e eles ali dizem: olha, nós estamos pregando, essas pessoas estão verdadeiramente sendo convertidas, estão verdadeiramente com fé, aceitando a Jesus. E o Espírito Santo de Deus tem feito uma obra na vida deles. Eles apresentam esse argumento para a igreja. E a igreja, os líderes da igreja, então, precisam de tomar um posicionamento. E nós chegamos em Atos capítulo 15, verso 8 e 9. Pedro toma a palavra e ele diz o seguinte. Pedro aqui, que já tinha, nesse ponto, tido uma experiência. Lembra da experiência de Pedro? Na casa de Cornélio, ele teve a visão, ele foi, aquelas pessoas eram gentios e eles se convertem. Lembra do lençol? E Deus disse para Pedro: Pedro, você não pode fazer impuro o que eu fiz puro, faz o que eu estou te falando. Abre os olhos de Pedro. E agora vem essa confirmação que Paulo e Barnabé estão dizendo: olha, tem outras pessoas sendo convertidas. E é diante disso que Pedro fala essas palavras que eu vou ler. Atos capítulo 15, verso 8 e 9. Deus que conhece o coração, presta atenção, Deus conhece o coração, demonstrou que os aceitou quem? Os gentios. Pedro está falando dos gentios, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nós tínhamos concedido, tinha nos concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles. Ou seja, a mesma fé, o
o mesmo Espírito que nos salvou, salvou eles também, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Olha o que Pedro está dizendo, irmãos, que o coração dos gentios foi purificado, ou seja, um coração que antes não temia a Deus, um coração que antes tinha um Deus romano, um Deus grego, o próprio eu se sentava no trono. Agora, porque eles depositaram a fé deles em Cristo Jesus, o coração deles foi purificado, ou seja, só existe um Deus, um coração íntegro. E porque eles tiveram fé, o coração deles foi purificado. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Somente a fé no Filho de Deus, irmãos, somente a nossa redenção do nosso eu, a entrega total desse trono pode purificar o nosso coração e permitir que nós chegamos nessa condição de ver a Deus. Não mais um coração dividido, através da fé. Quando nós temos fé, o problema, irmãos, é que na maioria das vezes nós acostumamos a viver em uma casa mais ou menos limpa, mais ou menos purificada. A sala está arrumada, mas não deu tempo de limpar o banheiro. Tá ok, tá tudo bem, né? Tá tudo limpinho, mas não lavei as vasilhas que estavam na pia. E nós acostumamos, isso se torna comum para nós. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que às vezes nós, eu confesso Jesus como meu Salvador, mas às vezes tem um cantinho do nosso coração que ainda está. O Rodrigo e eu, nós estamos fazendo um trabalho na casa de uma senhora que ela disse para mim, Roger, alguns anos atrás eu troquei o carpete desse quarto, mas o carpete novo, mas eu sinto um odor, um cheiro estranho, e eu não sei de onde vem. Conversa vai, conversa vem, ela entendeu e ela se lembrou que anos atrás, no carpete antigo, o gato dela tinha feito um xixi num canto. E ela trocou o carpete, pôs um carpete novo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A urina impregnou o subflor daquela casa, estava impregnada na madeira. Ela pôs um carpete novo, mas o odor ainda estava impregnado. Quando esquentava, o mau cheiro saía. Ela pediu para mim, o Rodrigo, cortar aquele subflor, colocar outro novo, para ela pôr um chão novo. Assim. Às vezes nós precisamos cortar um pedaço fora, senão vai ter mau cheiro. Nós não podemos deixar. Nosso coração precisa ser 100% de Deus. Nós não podemos deixar espaço para Deus só essa uma vez eu vou fazer isso. Os irmãos já escutaram a história do prego do diabo? Já escutaram essa história? Essa ilustração? Diz a ilustração que existia um homem muito ganancioso, mas nada dava certo para ele. Uma certa vez o diabo apareceu para ele e fez uma proposta. Falou assim, olha, eu te dou tudo que você quiser. Ele disse, verdade? Ele falou, é tudo que você quiser. O que você quer? Eu falei, eu quero ser bem sucedido, eu quero ser rico, eu quero ter sucesso na vida. Ele falou assim, eu te dou tudo que você quiser, mas eu tenho aqui esse um prego e eu quero ter o direito de poder colocar esse prego aonde eu quiser. Eu conheço o prego, me dá então. E ele se tornou um homem muito bem sucedido, muito rico, construiu muitas coisas, e ele construiu uma mansão para ele. Um certo dia ele deu uma festa muito chique, convidou as pessoas mais ricas da cidade. E quando ele estava bem ali no auge da festa, aparece ali o diabo com o seu prego. E no meio da sala, onde todos os seus convidados estavam, ele põe o prego e ele vem com um animal morto, podre. Ele disse, que é isso, cara? Você está louco, né? A festa. Aí ele falou, sim, a sua festa, a sua casa, mas o prego é meu e eu disse que eu queria pôr onde eu quisesse. E às vezes, irmãos, nós deixamos o inimigo ter um prego só no nosso coração. E ele faz igual essa urina desse gato. O carpete está novo, por fora está novo, mas tem um prego que ainda o inimigo está pendurando coisa boa. Tem um desejo que ainda está disputando com Deus no nosso coração.
que irmãos, que nós precisamos de cortar. Hoje, de uma vez por todas, Senhor, eu não quero mais, eu abro mão. Porque eu quero ser um homem, uma mulher de um coração puro. Às vezes, irmãos, as coisas precisam de cheirar mal para a gente buscar ajuda, sabia? Porque enquanto nós conseguimos manter a aparência exterior, nós não mudamos. Há algum tempo, algumas semanas, o irmão Júnior ali, os irmãos não sabem, o irmão Júnior trabalhou muitos anos com limpeza de carro, ele é um excelente profissional. E eu recomendo os trabalhos dele. O irmão Júnior limpou o meu carro. Algum tempo atrás eu passei no car wash, lavei por fora, né? As pessoas chegaram em casa e falaram, nossa, você deu um trato no carro, não ficou bom, mas por dentro não, você não tem ideia. Mas aí começou a incomodar, porque estava sujo demais. Eu precisei de ajuda. Eu liguei pro irmão Júnior. Ele falou, cara, quanta batatinha você come no McDonald's? Vê lá se eu como batatinha, gente. Mas eu só pedi ajuda do irmão Júnior quando estava cheirando mal, quando a poeira estava demais, quando estava um estado já que estava incomodando. E às vezes nós esperamos chegar nesse ponto para a gente pedir ajuda. Por fora estava limpinho, porque o car wash é bom demais, mas por dentro estava sujo. Não preciso dar mais detalhes que isso, não. Davi, no Salmo 51, irmãos, é um salmo que nós conhecemos muito bem. E Davi faz uma das declarações mais esperançosas quando se trata de um coração limpo. Salmo 51, lá comigo, verso 7 ao 10 diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Ou seja, irmãos, Davi, ele clama ao Senhor e diz: Senhor, me limpa, me purifica. Mas sabe por que Davi fez isso, irmão? Ele fedeu. Porque o profeta Natan chegou para ele e falou: cara, o que é isso que você fez? Você tinha tudo, você pecou contra o Senhor. Lembra da parábola de Natan? Olha, um homem tinha todas as ovelhas, ele foi e pegou a ovelhinha. Davi, tem que mandar matar esse cara. E Natan falou: esse cara é você. Exalou o mau cheiro do pecado. Coração dividido de Davi. Não tinha mais pureza. Mas olha, irmãos, existe esperança. Quando o nosso coração está dividido, existe esperança. Nós podemos nos colocar na presença de Deus e o Senhor purifica. E sabe por que Davi pede isso, irmãos? Purifica-me com isopo. É porque o sangue de Jesus ainda não estava available. 1 João 1,7 diz que se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hoje eu e você, nós podemos clamar a Deus pelo sangue de Jesus e dizer: Senhor, mas através de quê? Da fé, que é a fé que purifica. Senhor, o sangue de Cristo, eu creio que o sangue de Jesus é suficiente. Olha, Davi acreditava que uma planta, isopo é uma planta, irmãos. Tinha algumas partes que tinham um poder de cura, mas é a mesma planta que Deus disse para os israelitas quando passaram o sangue do cordeiro na porta, no Êxodo, lembra? Era aquela planta. Quando os soldados colocaram uma esponja com vinagre para dar a Jesus, eles colocou na planta. O nome diz que foi na planta do lugar de Jesus, uma plantinha. Mas Davi, numa situação mais quebrada da vida dele, ele falou a Deus: me purifica com isopo.
nosso pecado. Irmãos, a última parte, eu gostaria, irmãos, eu sei que nós estamos um pouquinho, mas nós não poderíamos sair daqui sem entender o que é ver a Deus. Se um coração puro é um coração completo, inteiramente rendido a Deus, se um coração que está impuro, sujo, pode ser purificado através da fé no Filho de Deus, Jesus faz uma promessa muito boa, né? Os puros de coração verão a Deus. Essa é a recompensa da pureza do coração. Essa é a recompensa de quando nós não deixarmos o nosso coração mais estar dividido, né? A promessa relacionada a essa prática, a essa característica, esse viver de um coração íntegro, de um coração puro, é que nós veremos a Deus. E como nós podemos entender essa ideia? O que é ver a Deus? E a ideia aqui, irmãos, de ver a Deus não é uma ideia de... Às vezes nós estamos no trânsito dirigindo e passa alguém que nós conhecemos e eu digo lá, eu passei, eu vi o Anderson. Não é a ideia de simplesmente ver com os olhos, enxergar de longe. Eu já falei isso também, eu gosto dessa ideia. Lembra da serva de Sara, quando ela foge, tem um problema com Sara fica com ciúmes, ela está grávida, ela foge, e ela está no deserto sozinha, e ela vira e ela faz essa declaração que, né, Deus é o Deus que me vê. Lembra que ela fala isso? Não é a ideia de que é só um Deus que me vê de longe. A ideia é de um Deus que cuida de mim. E eu já usei essa ilustração para explicar isso, né? Quando a Joyce fala assim, Sabina, você pode olhar o Anthony para mim? Não é deixar o Anthony na cadeira, Sabina, é cuidar do Anthony. É ter certeza que ele tem o que ele precisa, que ele não vai se machucar. Então a ideia de ver a Deus, irmãos, é muito mais do que simplesmente enxergar com os nossos olhos. A ideia de ver a Deus é a ideia de estar na presença dele. Então quando Jesus disse, olha, os puros de coração vão ver a Deus, o que Jesus está dizendo aqui é, os puros de coração estarão na presença de Deus. Por quê? Porque os puros de coração não tem outro Deus além do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os puros de coração não nascem com coração puro, precisa de ser purificado através de quê? Da fé. Nós somos salvos através de quê? Da fé. E por isso nós vamos passar a eternidade na presença de Deus. Só para ilustrar a ideia, lembra no Êxodo capítulo 10, Moisés tem a sua última conversa com o faraó, depois da 9ª praga. O faraó diz para Moisés, olha, Êxodo 10, 28 e 29, diz pois faraó a Moisés, retira-se de mim e guarda-te para que não mais vejas o meu rosto, porque o dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu Moisés, bem dissestes, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Moisés vira as costas e ali depois tem um filho primogênito e eles vão embora. Mas o que o faraó estava dizendo para Moisés? Não era que Moisés não poderia mais passar lá embaixo, ver lá o faraó na pirâmide. Não era a ideia de ver, a ideia de estar na presença. Nunca mais vai ser te dado o direito de você entrar na minha presença. Basta, não quero nunca mais te ver, Moisés. Essa é a ideia de ver a Deus, de estar na presença. É de se aproximar. Lembra do que o Tiago disse? Se aproxime-se de Deus e ele se aproximar de nós. Mas como? Mãos limpas, e os que têm a mente dividida purificam o coração. Porque, irmãos, presença, está na presença de Deus. Às vezes nós usamos essa expressão, não preciso ver um médico. Você não está dizendo, o Glauber está do outro lado, eu consigo ver ele do vidro. Você não está dizendo que você vai ver um médico, você só vai chegar lá e ver ele. O que nós queremos dizer quando nós dizemos que nós precisamos ver o médico? Nós precisamos estar na presença dele, para ele nos consultar, para ele nos cuidar, tratar de qualquer que seja a nossa necessidade, não é?
Quando nós usamos essa palavra ver, nós queremos dizer que nós precisamos estar na presença, precisamos ser cuidados por ele, por aquele médico. Os puros de coração verão a Deus. Nós estaremos na presença de Deus, sendo cuidado por ele, como um médico cuida do seu paciente. E Jesus nos promete, irmãos, que quando nós mantermos o nosso coração puro, nós vamos passar uma eternidade na presença do Todo-Poderoso. Ou seja, nós vamos ver a Deus. Nós vamos estar na presença dele. E nós já temos aprendido nessa série, irmãos, que o reino de Deus, ele é aqui agora, mas ele também é na sua plenitude, né? Quando nós falamos aqui de passar a eternidade na presença de Deus, nós estamos falando do reino de Deus na sua plenitude. Mas será que nós experimentamos o ver a Deus aqui agora? Claro que sim. Será que nós experimentamos a presença de Deus aqui agora? Yes. Só que, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, nós ainda vimos por um vidro obscuro, não é de forma perfeita. Como que nós vemos a Deus hoje? Quem aqui nunca sentiu a presença de Deus? Cuidado de Deus, né? Quem aqui nunca esteve na situação que nós pensamos e falamos: verdadeiramente, se Deus não estivesse do meu lado, eu não estaria aqui mais. Verdadeiramente, se não fosse Deus, por quê? Porque nós desfrutamos da presença dele, porque nós depositamos a nossa fé nele, por isso nós podemos desfrutar da presença de Deus. Mas isso de forma limitada, né? Eu vou ler o verso que Paulo diz, né? Que agora nós vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. A ideia é a mesma. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, nós vimos ainda, mas de forma obscura. Mas chegará um dia, irmãos, que vai ser fácil. Ou anseio por esse dia no seu coração. Anseio por esse dia no seu coração. Anseio pelo dia que Jesus vai chamar o seu nome. E os seus olhos não vai nenhuma outra distração. Eu já confessei o desejo do meu coração para os irmãos. Quando Maria chega ali naquele túmulo, será que é um jardineiro? Mas quando ela ouve o nome dela, irmãos, bum, tudo se apaga. Ela fala: é o mestre. Irmãos, vai chegar um dia que ele vai fazer isso. Ele vai chamar o seu nome e você vai ver ele face a face. Mas hoje nós ainda desfrutamos um pouquinho desse privilégio. Lá em Apocalipse 22 diz que nós vamos ver Deus face a face, versículo 4. Irmãos, eu vou concluir, e para concluir eu gostaria só de afirmar aqui: um coração puro é um coração inteiramente debaixo do senhorio de Jesus. Não permita nada, nem ninguém dividir esse trono com ele. Senão, é isso que causa impureza no nosso coração. Existe alguma coisa hoje no seu coração competindo com Jesus? Que talvez é um bom plano para o futuro. Talvez uma necessidade genuína que tem te preocupado, tirar da sua paz. Talvez é um desejo egoísta. Talvez é um pecado. Não vale a pena ficar sem ver. A Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Não vale a pena viver sem estar na presença dele. Irmãos, o único produto disponível no market, né? Os irmãos da limpeza, disponível para limpar o nosso coração, capaz de purificar o nosso coração, é a fé no sangue de Cristo. Isso pode nos purificar. Como está o nosso coração hoje? Será que está igual o meu carro? Precisa
antes de chamar o irmão Júnior para dar uma geral, se o nosso coração estiver assim, irmãos, vamos clamar ao Senhor Jesus hoje. O Senhor nos limpe. Eu ficar limpo. Nós cantamos aqui a música que o irmão Alexandre está tão animado para cantar, né? Limpa o meu coração, não diz a canção? Limpa o meu coração. Irmãos, e a última coisa que eu gostaria de afirmar é que ver a Deus é estar na presença dele. Não permita que nada nos impeça de desfrutar do privilégio de estar na presença de Deus, de ver a Deus. Nada. Vamos nos colocar de pé. Gostaria de orar por você. Orar por esta palavra. E logo em seguida eu vou orar uma bênção sobre a sua. Senhor, nos ajude com esse processo de limpar o nosso coração. Como diz Provérbios, capítulo 20, quem de nós pode dizer que está com o coração puro? Quem de nós pode dizer que está com o coração limpo? Senhor, comece de nós, comece de mim. Aplique o teu sangue. Davi clamou: limpe-me com o isopo e ficarei verdadeiramente limpo. Nós clamamos: limpa-me com o teu sangue, limpa o nosso coração com o teu sangue. Nós ficaremos limpos. Não importa qual seja o pecado, qual seja a distância que nós estamos de Deus, nós não queremos viver longe da tua presença, Senhor. Que essa semana nós possamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. Senhor, eu oro uma bênção sobre a vida do teu povo, da tua igreja. Eu oro que o Senhor, o nosso Deus, faça com que a sua boa palavra produza bons frutos e frutos duradouros no coração de cada uma dessas pessoas, cada uma das tuas ovelhas. Eu oro também que Jesus, o Senhor, possa ser a pérola de grande valor. Que nada tenha mais atenção ou intenção do que ter comunhão com o Senhor durante essa semana. Espírito de Deus que habita em você, que Ele possa te direcionar e te proteger, que Ele possa te abençoar até o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém. Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui. Não vá embora, por favor, se nós temos um tempo de confraternização lá embaixo. Vai ser muito bom